Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luiz na área e hoje nós vamos tratar aqui das questões da segunda fase da FUVEST de língua portuguesa, né? Como vocês sabem, são questões abertas, normalmente elas são itens A, B, C, A e B. Eu coloquei nas questões A, B e C para a gente poder explorar um pouco mais o texto, né? Mas normalmente são questões que envolvem normalmente até 2 itens, né? Então, assim, meu objetivo foi também explorar um pouco mais essa questão da análise dos textos propriamente dito, para que a gente possa até ganhar mais informações de certa forma, ir para essa prova bem mais preparada. A gente sabe que é uma prova, como eu já disse no início da nossa aula aqui, discursiva, que demanda não só o conhecimento acerca do tema, uma boa interpretação de texto, mas a capacidade de organizar esse pensamento de modo redacional, né? De modo, como eu já disse, escrito, discursivo. Então, muitas vezes a gente sabe resolver a questão, a gente entende o conteúdo, mas quando chega na parte de organizar as ideias, a gente tem um pouco de dificuldade. Então, é importante a gente saber trabalhar primeiro o poder de síntese. É interessante a gente ter cuidado também com a pontuação, com a coerência, com a coesão, para que realmente aquilo que a gente esteja desejando transmitir com o nosso mini texto, né, porque são mini textos as respostas, a gente possa fazer isso com eficiência e a gente possa fazer isso com propriedade para que a gente não seja, de certa forma, mal interpretado e possa perder pontos na questão, certo? Então, não se esqueçam de que é necessária essa organização de pensamento de modo claro, de modo objetivo, para que a banca possa identificar logo as nossas ideias, tá bom? Bom, nós vamos começar a nossa aula discutindo um trecho aqui do livro Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz, obra, né, que está indicada para o vestibular da FUVEST, e esse texto vai servir para as questões 1 e 2, e aí eu peço que vocês me acompanhem aqui na leitura, tá? Vamos aqui. Caminho de Pedras, fragmento. A convalescença de Noemi foi rápida. 8 dias depois já estava na fotografia, mais pálida, mais magra, e a 1 hora Roberto já a encontrou no café, sentada junto à mesinha de sempre. Ele estranhou a falta da outra, a Guiomar. Por que não viera? Estava doente, faltava muito. Essas moças solteiras sempre têm doenças. Noemi estava sorrindo, afetuosa. Roberto se deixou ficar olhando-a longamente como se a recuperasse. Olhou as mãos magras, os dedos finos, onde a aliança dançava. Depois disse numa constatação feliz: afinal você voltou. Noemi sorriu constrangida, com medo da alegria dele, com medo principalmente da sua própria alegria. É verdade, voltei, mas não tinha demorado muito. Devagar, ele pôs sobre a dela a sua mão e disse gravemente: pois eu achei que foi muito tempo. Parecia até que você tinha morrido. Ninguém deve se separar de mim. Tenho a impressão de que morreu. Dramático, não? Uma carga bem dramática. Noemi ouvia aquilo pensativa, depois retirou a mão de manso e o repreendeu. Você leva tudo muito ao trágico, Roberto. Leva tudo muito a sério. Às vezes até faz medo a importância que dá a certas coisas. Que coisas? O olhar dele fiscalizava, esperando a resposta com uma seriedade talvez descabida. E ela se intimidou, sorrindo atrapalhada. A mim, por exemplo, a nossa camaradagem. Empregando uma expressão de Filipe, você me superestima. Roberto bateu a cinza do cigarro, levou-o à boca e acendeu e logo sacudiu no chão, esmagando a ponta com o pé. Devagar, e perguntou baixo, mordendo os beiços: que gosto tem você em sustentar um embuste? Qual é o seu fim? Tem medo? Os lábios dela tremeram e o sorriso saiu mais indeciso, mais hesitante. Medo de quê? Ele tornou a encarar, foi falando. De repente mudou de ideia, atirou o níquel à mesa, tomou o chapéu, ergueu-se.
disse-lhe adeus numa só palavra, no mesmo tom contido de antes. Puxou a aba do chapéu para os olhos, foi embora sem falar mais nada, e ela ouviu sair, trêmula, aturdida. Depois também se ergueu, alisou devagar as dobras da saia, andou maquinalmente para a porta. Roberto já ia longe, seu vulto se perdia na multidão. Bom, a gente tem aqui uma conversa entre Roberto e Noemi, né? O Roberto, o ativista político, comunista, né? Que sai do Rio de Janeiro e vai ocupar o cenário, né? De Fortaleza, onde se encontra Noemi, enfim. O importante da gente perceber nesse trecho é que nós temos uma cena externa, digamos assim, algo que não é psicológico, algo estritamente narrativo, no sentido de ser uma sequência cronológica de ações, mas ao mesmo tempo a gente percebe o impacto psicológico que isso vai causando. É como se nós tivéssemos, abre aspas, uma guerra fria, né, em que o psicológico dos dois se mostra e é afetado por essa passagem, né? Então, a gente percebe que há, de certa forma, um tom hiperbólico, exagerado, sentimental ao extremo por parte de Roberto, ao ponto de dizer que quando as pessoas se afastam dele é como se estivessem mortos. A gente percebe aí realmente esse tom exagerado, esse tom hiperbólico, né? E a gente percebe também certo receio nas palavras de Noemi, tornando-a, de certa forma, até ambígua, né? Como se ela tivesse medo das respostas que ela poderia dar, ou medo, de certa forma, da sua própria condição, enfim. Né? A Noemi, que já tinha um casamento, de certa forma, frustrado, porque o marido dela havia perdido o brilho na luta, né, contra o sistema, contra o regime, enfim. E aí nós vamos para os questionamentos na primeira questão nós temos o seguinte: o trecho apresenta a tensão relacional entre Roberto e Noemi, especialmente marcada pelo contraste entre a intensidade emocional dele e a hesitação dela. A gente percebe justamente esse contraste emocional, na verdade, essa intensidade emocional do Roberto, ao mesmo tempo que a gente percebe esse tom de hesitação da Noemi. E aí nós temos o item A que diz o seguinte: analise como a autora constrói esse contraste por meio de recursos narrativos e descritivos. Cite ao menos 2 elementos do texto que reforçam a diferença de atitude entre as personagens. Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês, primeiramente nós vamos ter a intensidade emocional do Roberto, principalmente quando ele diz aqui, ó, nesse trecho aqui: parece que você tinha morrido. Ninguém deve se separar de mim. Tenho a impressão de que morreu. A gente percebe nesse trecho aqui esse tom de exagero dele, essa coisa, né? Sugere até uma noção de dependência, o que contrasta realmente com o final da narrativa do livro, uma vez que a Noemi termina a narrativa sozinha, né? Com o filho na barriga. Então, mas aqui, aparentemente, ele se mostra bastante exagerado. Ele diz ainda mais à frente que ninguém deve se separar de mim, e tem a impressão de que morreu. Então, nesse trecho aqui, a gente percebe realmente esse tom exagerado, né, dele. E aí a gente tem também a hesitação de Noemi, quando ela diz bem aqui, cadê o texto que fala que ela sorriu constrangida? Bem aqui, quando diz: Noemi sorriu constrangida, com medo da alegria dele, com medo principalmente de sua própria alegria. Então, de um lado, nós temos a intensidade emocional do Roberto, aquela coisa do exagero emocional,
E, ao mesmo tempo, esse exagero emocional dele gera uma contenção, uma hesitação, né, com relação ao que falar, talvez até ao que sentir com relação a Noemi. E é interessante nesse trecho que está destacado, ele diz o seguinte, o narrador: Noemi sorriu constrangida com medo da alegria dele, com medo principalmente de sua própria alegria. Perceba que nós temos aí uma ambiguidade, né, de sentimentos, um misto, ora preocupada com essa efusão, né, com essa alegria intensa dele, e ao mesmo tempo preocupada com os próprios sentimentos, com a própria alegria. Então isso denota esse lado mais preocupado, mais hesitante da Noemi. E aí, quando a gente volta para a questão, a gente ainda tem também, quando diz assim, intimidada, lábios trêmulos, que aparece no texto, né? E aí a gente percebe essa ambiguidade desses sentimentos. Então, na letra A, nós temos o seguinte: cite ao menos 2 elementos do texto que reforçam a diferença. E aí eu já mostrei para vocês essas 2 passagens, que falam tanto sobre essa hesitação de Noemi, quanto esse dramalhão, essa carga exagerada de Roberto com relação aos sentimentos, né? E na letra B, nós temos o seguinte: explique o efeito de sentido produzido pela frase de Roberto. Ninguém deve se separar de mim. Tenho a impressão de que morreu, considerando o contexto que essa fala revela sobre a psicologia e sobre a dinâmica afetiva entre eles e Noemi. Bom, a primeira coisa que a gente vai lembrar é do caráter hiperbólico da fala de Roberto, é uma fala exagerada, certo? E a gente percebe também essa possessividade, né? Ele não quer se ver afastado, não quer que Noemi esteja afastada dele. E é interessante porque, saindo um pouquinho do texto, trazendo para o plano real, é impressionante como essas pessoas que são extremamente possessivas, exageradas, intensas, às vezes esse tipo de sentimento esfria do nada, esfria de repente. Não é à toa que na própria narrativa, essa possessividade com relação a Noemi, ela não é mais forte do que, por exemplo, o desejo dele de permanecer, de se dedicar ao máximo à luta militante, né? À luta do comunismo, enfim. Então a gente percebe que essa possessividade, primeiramente, vai mostrar o quê? Uma dependência afetiva, né? Como eu digo, dependência afetiva que não se confirma tanto com relação aos gostos dele, porque ele prefere a causa militante, mas como a gente está falando do texto, a gente percebe nesse excerto essa militância, essa dependência afetiva, ou seja, a gente não tem somente nesse trecho, a gente percebe não só uma relação de camaradagem, né? Aquela coisa de camaradas, companheiros de luta, companheiros de causa. Percebe que existe algo além dessa camaradagem, existe algo além daquele sentimento de pessoas que lutam em prol de uma mesma causa, certo? E aí a gente percebe que a Noemi, esse tipo de dinâmica dele vai causar em Noemi um receio de que qualquer afastamento possa ser um sinônimo de uma ameaça, né? Ameaça ao que ele sente ou talvez até ao que ela mesma possa sentir. Então, resumindo a história, a frase funciona como um sintoma da personalidade de Roberto, que é intensa, controladora e centrada em si, ao mesmo tempo que antecipa o conflito que deflagra a saída abrupta dele ao final da cena. Ele sai da cena do nada, né? Então ele está ali dependente, intenso, dizendo que quando as pessoas se afastam é mesmo que elas é como se elas estivessem mortas, e de repente ele sai de cena de maneira abrupta, né? Então percebam que a gente percebe o quão ele é, abre aspas, intenso emocionalmente, porque ele vai da dependência, abre aspas, afetiva, de mostrar essa intensidade, mas ao mesmo tempo ele não faz cerimônias na hora de sair, de abandonar o recinto, de abandonar a cena.
né? Então, é o problema, talvez, de pessoas intensas demais. Tudo é muito intenso, tudo é muito abrupto, né? Então, a gente tem essa construção aí. E na letra C, nós temos o seguinte: no trecho, Noemi sorriu constrangida, com medo da alegria dele, com medo principalmente da sua própria alegria. Identifique o valor semântico da repetição da expressão com medo e explique como ela intensifica a construção do estado emocional da personagem. Bom, a gente percebe, como eu já disse, que ela, né, quando ela diz com medo da alegria dele e com medo principalmente da própria alegria. Essa repetição aí, dentre outras coisas, mostra que a Noemi ela não tem apenas um receio. Na verdade, ela tem aí pelo menos 2 medos diferentes. E esses medos vão crescendo nesse tom psicológico. O primeiro medo é o da alegria dele. Essa alegria dele se traduz, no caso, na forma da dependência afetiva, né? Aquela alegria exagerada, intensa, né? Que sobe de uma vez, mas ao mesmo tempo pode decair. Então ela tem medo e dessa alegria intensa dele, mas talvez do medo mais profundo, que é o medo da sua própria alegria, ou seja, o medo de corresponder a ele. Então a gente percebe que ela tem 2 medos, né, aí bem distintos. Isso revela justamente o que eu já falei no início do comentário, que é a ambiguidade emocional da Noemi. Então, essa repetição, de um modo geral, né, do com medo, ela traz uma carga, um efeito cumulativo. Ele vai acumular, na verdade, a complexidade afetiva, né, e a questão do conflito interno. Então, percebam que é uma questão, um item um pouco mais complexo, né? Você tem que realmente perceber essa questão do receio da Noemi com relação a essa intensidade afetiva. Do ponto de vista social, digamos assim, né, levando em consideração o aspecto mais geral, mais genérico, normalmente as mulheres tem uma lenda, né, uma lenda, digamos assim, de que as mulheres amadurecem emocionalmente mais rápido do que os homens, né? E, obviamente, isso é uma regra geral. E a gente percebe que a Noemi ela fica mais contida com relação aos exageros, no caso do Roberto, né? Como se estivesse até prevendo que isso, uma coisa do tipo, isso não vai dar muito certo. Então, vocês têm, logo em seguida, vocês têm um gabarito aí, tá certo? Tá bem detalhado, bem explicado, mas de maneira sintética, objetiva, as respostas estão centradas no que eu falei, tá bom? E aí nós vamos para a segunda questão do mesmo texto, que diz o seguinte: observe os usos de discursos, pronomes e modalizações da interação entre Roberto e Noemi. A letra A diz o seguinte: em que gosto tem você em sustentar um embuste? Qual é seu fim? Tem medo? Analise a função dos pronomes e do tipo de frase utilizado. Como esses elementos revelam a postura de Roberto e o clima da cena. Das primeiras coisas que nós vamos observar nesse caso aqui é o uso reiterado do pronome você. Então, nesse caso aqui, o Roberto ele fica interpelando Noemi de maneira direta. É como se estivesse pressionando, né? Você pensa isso, você faz aquilo. Então, perceba que é um tratamento bem direto, como se estivesse, nesse caso aí, gerando na Noemi uma verdadeira pressão, né? Estivesse interpelando-a. Então, a gente também tem as perguntas diretas, né? Os pronomes interrogativos, quando ele diz: que gosto tem? Qual é o seu fim? Tem medo? E essas perguntas, na verdade, elas admitem, de certa forma, um tom já acusatório. Então, ele já, é como se ele já sugerisse, né? Ele já tem a premissa de que ela o está enganando, né? Ou seja, quando ele diz assim, ó, que gosto tem, qual é o seu fim, tem medo, e ele joga no final, né? Sustentar um embuste. Então, ele já está, é uma pergunta que ele já faz afirmando
que ela está fazendo ali, que ela está enganando, né? Quando ele fala sustentar um embuste, é justamente fazendo referência ao marido de Noemi. Então percebam que isso aumenta o tom de pressão em cima da Noemi. A gente percebe também essa tensão e o Roberto acaba se colocando num nível muito mais elevado de postura moral, de postura emocional, enquanto a Noemi, cada vez que ele vai fazendo essas acusações, ela vai, de certa forma, se retraindo, né? Ela vai minguando, vai murchando, literalmente. Então, a primeira coisa com relação a você, ratifica-se esse aspecto de pressão, de interpelação, né, de cobrança direta, no caso em relação a Noemi, e os pronomes interrogativos, né, que, do que gosto tem, o qual, de qual é o seu fim, por exemplo, reforçam justamente essa premissa, esses questionamentos vão reformar a premissa de que o Roberto já faz a pergunta supondo, aliás, supondo não seria a melhor palavra, mas confirmando, ratificando que a Noemi, no caso, ela já o está enganando. Então, é uma pergunta, de certa forma, em que a resposta está embutida na própria pergunta, né? Ele já está acusando a própria Noemi de estar enganando a ele, uma vez que ela continua com o Jacques, né? Que no caso é o marido dela. Então, uma questãozinha mais complexa, né? Você tem que analisar aí, nesse caso, o efeito semântico desses discursos, pronomes e modalizações. E na letra C, nós temos uma questão que envolve reescrita. Também é muito comum nas provas da FUVEST, né? Às vezes passar do discurso direto para o indireto, mudar os pronomes, reescrever de forma desenvolvida a oração. Então é importante ficar atento também a essa situação. E ele diz aqui, aliás, vamos para a letra B primeiro, desculpa, já fui direto para C. No período, ele estranhou a fala de outra, a Guiomar. Por que não viera? Estava doente, faltava muito. Identifique o valor semântico do pretérito mais que perfeito em viera e explique por que esse tempo verbal é adequado a esse trecho. Bom, uma questãozinha que envolve o emprego dos tempos verbais. E aqui é interessante porque muitas vezes a gente não se lembra, né? Nós temos 3 pretéritos nos tempos simples do indicativo: o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. A grosso modo, o pretérito perfeito é aquele que indica uma ação totalmente concluída no passado. Isso, obviamente, é a definição primária, digamos assim. Existem outras possibilidades, dependendo do contexto de uso. Mas, de um modo geral, uma ação no pretérito perfeito, ela foi iniciada e foi finalizada, completamente finalizada. O pretérito imperfeito, nós temos uma ação contínua no passado. Percebam quando eu digo, Aloísio estudava diariamente. Então, eu não estudo mais, de acordo com a sentença, óbvio, mas aí a gente percebe que era algo que era feito com determinada frequência no passado, né? O pretérito imperfeito também, em muitos contextos, ele pode simbolizar uma ação interrompida. Eu caminhava quando tropecei, né? Então, caminhava era uma ação que estava em curso e foi interrompida. São também 2 conceitos primários, básicos, sobre o pretérito imperfeito. Já o mais que perfeito, a gente diz que, de maneira simplória, o pretérito mais que perfeito é como se fosse o passado do passado, né? O pretérito perfeito, ele indica uma ação anterior a outra ação no passado. Então, vamos imaginar o seguinte: se eu tenho o pretérito perfeito aqui, o mais que perfeito vem antes desse passado finalizado pelo perfeito. Então, é uma ação anterior a outra ação no passado. Então, quando eu digo assim, já comprara meu apartamento quando me formei.
Já comprara, está no mais que perfeito. Meu apartamento quando me formei. Formei está no pretérito perfeito. Ou seja, eu me formei aqui, mas antes disso eu já havia comprado o meu apartamento. Então, o pretérito mais que perfeito, de maneira sintética, objetiva, é uma ação anterior à outra no passado. Então, na letra B, quando ele diz... ele estranhou a fala da outra, a Guiomar, porque não viera. Estava doente e faltava muito. Identifique o valor semântico do pretérito mais que perfeito em viera e explique por que esse tempo verbal é adequado ao texto. Então, como já disse, o pretérito mais que perfeito indica uma ação anterior à outra já passada e é adequado porque situa uma ação passada mais antiga dentro do passado narrado. E, obviamente, como recurso estilístico, isso, de certa forma, mantém o tom formal e literário, porque realmente empregar o pretérito perfeito, mais que perfeito hoje em dia, a gente só percebe muito em textos literários mais tradicionais, mais convencionais, digamos assim. Então, a Raquel é dessas escritoras, é uma escritora que teve o seu reconhecimento a partir da segunda geração do modernismo, né, do romance de 30. Então, nesse caso aí, a gente percebe que reforça essa narratividade literária também, que é um tom característico no caso da Raquel de Queiroz. E, obviamente, também contribui para evitar a ambiguidade com relação ao pretérito perfeito. Porque se eu coloco o viera no pretérito perfeito, no caso eu vou gerar um traço ambíguo dentro da frase. Então, a primeira coisa que vocês vão observar é um tempo que indica uma ação anterior a outra no passado. Vocês vão observar também que mantém o tom formal e a narratividade literária típica da Raquel de Queiroz e, além de tudo isso, ainda vai evitar a ambiguidade narrativa, certo? Então, no caso aqui, se eu colocar veio e não veio, a gente vai ter um passado imediato. E, na verdade, a gente quer um passado anterior a outro passado. Então, assim, questãozinha mais complexa, mas essa questão da semântica dos tempos verbais, eu acho que é algo interessante de se estudar. Principalmente porque nós vamos ter diversas obras literárias e muitas vezes esse recurso é utilizado até para fortalecer. Então, por exemplo, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, que é um tempo que indica possibilidade, de certa forma, saber reconhecer o uso do imperativo dentro do texto, né? Principalmente quando a gente vai ter análise se tiver questões envolvendo análise de campanhas publicitárias. Então, é interessante a gente saber o papel semântico desses verbos dentro dos textos, tá? E aí a letra C diz: reescreva a frase, depois retirou a mão de manso e o repreendeu, de modo a retirar a locução adverbial de manso e substituí-la por um advérbio simples, sem alteração do sentido essencial. Em seguida, justifique brevemente em seguida, justifique brevemente sua escolha. Então, perceba. Depois retirou a mão de manso e o repreendeu. O objetivo aí é substituir esse manso por um advérbio simples. Então, a gente poderia dizer, depois retirou a mão suavemente. A gente poderia dizer, depois retirou a mão lentamente. Né? Até porque essa expressão de manso sugere o quê? Delicadeza, uma falta de brusquidão, um cuidado no gesto. Então, se eu trocasse a mão, trocasse essa expressão de manso por suavemente, por lentamente, eu estaria, obviamente, mantendo o aspecto semântico, né, da expressão de origem, tá bom? Uma vez que retirar a mão de manso é a mesma coisa de tirar a mão de modo suave, de modo leve, de modo a não machucar, de modo a não ser brusco,
tá? Então, eu acredito que suavemente e lentamente poderiam substituir adequadamente aí a sentença, né? Então, percebam uma questão que envolve advérbio, né? Vocês também têm aqui no material o gabarito comentado. E vamos para o texto que é fundamental aqui para a resolução das questões 3 e 4. Nós temos aqui o trecho do livro As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Nós sabemos que esse livro também é um livro que está concentrado numa era de efervescência política no país. O Caminho de Pedras da Raquel de Queiroz, a gente tem mais ou menos o período ali da era Vargas. Né? Quando a gente fala do As Meninas, a gente está no período da ditadura militar. Então, são dois momentos, digamos, de grande ebulição social, de grande ebulição histórica, no caso do nosso país, né? Então, a gente percebe aí essas duas realidades, né? Esses dois contextos de natureza social. E aí, vamos aqui para o texto. As meninas. Lorena, a voz vinha do jardim. Rapidamente ela repanhou a cabeleira, torceu-a na nuca e pôs-se nas pontas dos pés. Abriu os braços, foi andando na listra em caracol do tapete, tensa como um equilibrista num fio de arame. Lorena, bota a cabeça na janela, quero falar com você. Ela vacilou perigosamente, o pé direito plantado na listra, o esquerdo em suspenso no ar. Descontraiu-se quando conseguiu pousar o esquerdo na frente do outro sem perder o equilíbrio. Chegara ao fim da travessia. Inclinou-se para os lados numa profunda reverência, os braços em arco para trás, as mãos se tocando como pontas de asas entreabertas. Agradeceu recuando um pouco o sorriso modesto posto no chão. Mas empolgou-se ao colher uma flor no ar, beijou-a, atirou-a triunfante para as galerias e voltou rodopiando a janela. Acenou para a jovem que esperava de braços cruzados no meio da alameda. Levou-a as mãos ao lado esquerdo do peito e suspirou com ênfase. Minha amada, seja bem-vinda. Veja que dia. É primavera, Leão, primavera. Vera é verdade, prima, naturalmente primeira, a verdade primeira. Numa manhã assim, tenho que me segurar, senão saio voando. Olha as margaridinhas, abriram todas. Apontou o canteiro embaixo da janela. Coisa mais jóia. Bom dia, minhas margaridinhas. Lorena, será que você podia me dar um pouco de atenção? Fala Lia de Melo Schultz. Fala. Com um movimento brusco, Lia puxou as grossas meias brancas até os joelhos, a sacola de couro resvalou para o chão, mas ela se concentrava nas meias, atenta como se esperasse vê-las escorregar em seguida. Apanhou a sacola. Será que amanhã sua mãe podia me emprestar o carro, depois do jantar? Digamos às 9, entende? Lorena debruçou-se na janela, sorriu. Suas meias estão caindo. Ou enforcam os joelhos ou ficam desabando. Olha aí. No começo, este elástico apertava de deixar a perna roxa. Mas que ideia, querida, usar meia com este calor e sapatões de alpinista, por que não calçou a sandália? Aquela marrom combina com a sacola. Hoje tenho que camelar o dia inteiro, putz, e sem meia dá bolha no pé. Provavelmente nas solas. Cafonérrimo. Pior do que bolhas são os tais joanetes da irmã Bula. Joanete deve vir de Joana. Houve uma antiga Joana com os primeiros pés deformados e os netos herdaram a deformação e viraram os Joanetos. Aí, ai meu pai, primavera, eu apaixonada e Leão falando em bolha no pé. Tenho 2 meias tão bacanas, ainda nem usei. Quer ir com elas? Só se forem francesas, entende? São suíças, minha queridinha. Não gosto da Suíça, é limpa demais e nem vão servir. Imagine, ela deve calçar 40.
Que ideia usar meias que engrossam os tornozelos. A coitadinha está com patas de elefante. Ainda assim emagreceu. Subversão emagrece. Leão, leão, ando tão apaixonada. Se MN não telefonar, me mato. Então aqui nós temos um momento de interação entre as personagens, né, as protagonistas Lorena e Lia, do livro As Meninas. E aí, no caso, a gente percebe, né, de certa forma, uma diferença, né, de comportamentos. A gente percebe que a Lorena ela tem um viés, né, mais marcado pela teatralidade, ela é mais imagética. E a Lia, de certa forma, bem mais objetiva, bem mais prática. Obviamente, a gente sabe também que isso está relacionado à personalidade, não só a personalidade, mas também a condição social. Lorena é uma moça abastada, né, de berço, é a mais rica das três. A Lia, né, chamada de Leão, já tem uma origem mais de classe média, enquanto a Ana Clara, que é chamada no livro de Ana Turva, vai ser a mais humilde das três. Então, obviamente, uma pessoa que foi criada em berço de ouro, sem enfrentar duras realidades, de certa forma, vai ter esse aspecto mais teatral, mais performático, né? Mais dramático no sentido do drama, né? Mesmo do drama como o traço teatralizado, traço teatral. E aí a letra A tem o seguinte: analise como a autora constrói a caracterização de Lorena por meio de discurso, de recursos de linguagem e de descrição de gestos. Cite ao menos 2 exemplos no texto, do texto que revelam sua postura performática ou fantasiosa. A gente vai observar primeiro o seguinte: a gente tem ela no início do texto ela faz uma travessia imaginária, né? Quando ela está, cadê? Tensa como equilibrista num fio de arame. A gente já tem esse aspecto teatralizado dela, né? Então, ela está tensa como se fosse um equilibrista. Nós temos aí até uma figura de linguagem chamada de comparação, né? Ou símile, no caso aí. É um traço comparativo, ela está naquele momento de tensão, como se estivesse em risco, né, tal qual um equilibrista sobre um arame. A gente tem também um ponto aí que fala sobre a reverência exagerada, quando diz assim: os braços em arco-íris para trás, as mãos se tocando como pontas de asas. Então, todas essas passagens aí, elas vão mostrar esse traço bastante teatral, né? Então, nós temos essa travessia imaginária, nós temos a reverência exagerada, o gesto de colher uma flor no ar, beijá-la e atirá-la para as galeras. Então, ela finge que está escolhendo uma flor, beija a flor e joga para galerias de margaridas, como se estivesse num palco. Então, esses traços aí revelam um aspecto imaginativo, vaidoso e inclinado à fantasia, no caso da Lorena, certo? Então, nesse caso aqui, a Lígia acaba construindo justamente a Lorena pela corporalidade, ou seja, ela é a mais expressiva corporalmente falando, e também pelo aspecto da imaginação. Ela é como se ela vivesse a vida voltada para um público invisível. É aquela história do que eu mostro para os outros. De certa forma, ela pode até estar sofrendo em função dessa paixão, né? Como ela diz aí no final do texto, pelo médico aí, MN, nesse caso aí, mas ela mantém as aparências, né? Justamente porque as pessoas que estão em volta dela têm que enxergá-la de maneira perfeita, de maneira teatral, no caso aqui, como aparece no texto. E isso demonstra o quanto a vida para Lorena também é uma verdadeira encenação. A preocupação dela com essa questão
de como ali ia se apresentar esteticamente falando, as meias caindo, que não ia combinar com o sapato, que ela ia de vez de sandália. Então a gente percebe que são preocupações, de certa forma, meio fúteis, mas de certa forma que revelam essa superficialidade, digamos assim, né, dessa preocupação com a aparência que a Lorena tem, com o papel que ela representa no plano, no teatro da vida, digamos assim, né? Bom, a letra B diz o seguinte: considerando o diálogo entre as personagens, explique como se estabelece o contraste entre Lorena e Lia, quais marcas textuais evidenciam esse contraste. Bom, a própria palavra contraste, ela já sugere essa relação de oposição, né? Então a gente já consegue antever que é uma situação opositiva. Já expliquei para vocês que a Lorena ela é extremamente bem nascida, do ponto de vista econômico mesmo, e a Lia é mais classe média. Então, o que é que a gente percebe da Lorena? A Lorena ela é mais fantasiosa, como a gente viu, expansiva, poética, teatral, e apaixonada pela própria fantasia que cria. Já a Lia, falando a grosso modo, ela é mais pé no chão, ela é prática, ela é direta, ela acredita em problemas, ela é preocupada com problemas concretos. A questão do pode me emprestar o carro, o calor, as bolhas, que no caso ela for sem meia pode causar, a dor que pode causar nos pés dela, as bolhas. Então, percebam que por mais que seja algo que possa passar de maneira despercebida no texto, mas essa preocupação com as bolhas nos pés é uma preocupação concreta. Então, assim, mesmo contrariando a estética, de acordo com o que Lorena fala, a Lia não vai abrir mão do seu conforto, ou seja, ir de meias para evitar que as bolhas apareçam, porque ela é prática, porque ela está preocupada com algo concreto, né? Ela não, de certa forma, não vai sucumbir à estética, à questão de, abre aspas, mais bonita, mais elegante, se isso vai tirar dela o conforto. Então, mesmo de acordo com Lorena, não tendo nada a ver as meias, a Lia não vai deixar de ir de meia, porque aquilo dali é uma preocupação concreta, a dor que as bolhas podem causar. Então, percebam, enquanto a outra parece que está andando a Lorena está andando num arame, né, se equilibrando, fazendo arco-íris para trás, tocando a ponta das mãos como se fossem beijando flores e atirando ao léu, a Lia está preocupada com situações concretas, com problemas reais, né? Então, de certa forma, a gente percebe que a Lorena é mais fantasiosa e a Lia, ela é mais pé no chão. E aí a gente pode observar diversas marcas textuais. Dentre algumas delas, nós temos no caso de Lorena, quando ela diz, minha amada, seja bem-vinda primavera, e sai tipo como se estivesse voando. Então, e a Lia, a gente percebe que o discurso de Lorena é um discurso mais metafórico, mais poético. Bem-vinda primavera, aquela coisa bem poética. E já a Lia é bem mais seca, bem mais direta. Tipo, será que amanhã sua mãe pode me emprestar o carro? E sem meia dá bolha no pé. Então ela não é fantasiosa. É interessante porque a Lígia, no caso, a Lígia Fagundes, a autora, ela diferencia as personagens não só pela condição social, né? Mas essa condição social das personagens também é refletida dentro do vocabulário, dentro da fala, dentro da maneira como elas se comunicam. Então, as descrições de Lia, elas são secas e pragmáticas, né? Então, resumindo a história, a cena evidencia duas visões de mundo completamente diferentes. É a fantasia, no caso da Lorena, versus o pragmatismo que a gente consegue perceber no caso da Lia, né? A Lia é prática, a Lorena é fantasia.
né, uma maneira muito interessante que a Lígia se utiliza para construir, para confeccionar, né, a caracterização dessas personagens, certo? E a letra C diz o seguinte, no trecho: minha amada, seja bem-vinda, veja que dia, é primavera, leão, primavera. Vera é verdade, prima, naturalmente, primeira. Aí a pergunta é o seguinte, analise o jogo linguístico empregado por Lorena, que efeito de sentido uso de paranomásia e associações livres produz na cena. Então, no caso aqui, a Lorena ela faz associações livres. Primeiro, ela tem primavera, vera, que significa verdade, e prima de primeira. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que esse encadeamento vai gerar ludicidade. E revelando nesse caso aí o pensamento, digamos, serelepe, saltitante, que a personalidade que a personagem traz, associada justamente à musicalidade e ao prazer linguístico, né? Uma percepção poética da realidade. A partir do momento que ela emprega essa paranomase, essas associações livres, mostra justamente esse caráter de estetizar, de poetizar e de tornar, de certa forma, esse esclarecimento mais musical. E, no caso, ela transforma tudo isso num jogo verbal. Então, a paranomásia, de um modo geral, ela vai reforçar esse espírito de fantasia e o uso associativo da linguagem vai justamente romper com aquela objetividade, com aquele raciocínio lógico. Então, essa linearidade lógica ela é quebrada, aproximando o discurso da Lorena, nesse caso aí, de um fluxo extremamente poético, né? Então, a partir dessas associações, a gente sai da objetividade e entramos num fluxo narrativo de natureza mais poética. Olha, gente, sinceramente, esse livro As Meninas é uma obra espetacular. A riqueza, não só temática, mas social, estilística da obra é fantástica, né? Digno realmente de uma Lígia Fagundes Telles. Bom, a quarta questão traz o seguinte. O texto apresenta alternâncias entre o discurso direto e o fluxo de consciência que revela a interioridade de Lorena, né? A gente sabe que o fluxo de consciência faz jus ao quê? A narrativa que se passa no próprio pensamento dos personagens. Normalmente, para quem não tem o hábito de ler com frequência, e principalmente obras que trabalhem com essa pegada de fluxo de consciência, que no Brasil teve um salto muito grande, né, com a Clarice Lispector, essa questão de utilizar o fluxo de consciência, de certa forma, isso para muitos leitores pode tornar a leitura um pouco mais complexa, porque o pensamento muitas vezes se mistura com a voz, né? E aí, se você não tiver uma leitura muito atenta, se você não for um leitor, às vezes, muito assíduo, talvez isso vá gerar um pouco de dificuldade. Mas aí nós temos o seguinte. Letra A. Identifique e comente um trecho em que o narrador emprega o fluxo de consciência. Explique como essa técnica contribui para a construção subjetiva da personagem. Nós temos um trecho possível aqui que eu destaquei que foi o seguinte. Provavelmente nas solas, cafonérrimo, pior do que bolhas, só os tais joanetes da irmã Bula. Joanete deve vir de Joana, ai meu pai, primavera, ai meu pai, primavera, eu apaixonada, e leão falando em bolha no pé. Porque isso aqui é fluxo de consciência. Primeiro, as ideias se encadeiam sem lógica rígida. Percebam que ela começa falando dos joanetes, que deve vir de Joana, fazendo aquela mesma associação de primavera, né, utilizando ali esse jogo linguístico aí. Aí depois, ai meu pai, primavera, eu apaixonada, e leão falando em bolha de pé. Então, preste atenção que ela mistura 3 assuntos numa sequência só. Primavera, a bolha nos pés da Lia, né, a suposta
surgimento de bolhas nos pés da Lia e o fato de ela, Lorena, estar apaixonada. Percebam que o pensamento, ele não é, de certa forma, organizado daquela maneira linear que a gente conhece. Então, o fluxo de consciência é isso, até porque nós não pensamos de maneira linear. É interessante aqui, eu estou direcionando essa aula para vocês, então eu tento, obviamente, construir o meu raciocínio de maneira mais linear possível, utilizando uma sequência linguística, né, da fala o mais objetiva que eu puder, justamente para que a explicação chegue até vocês de maneira mais clara, da maneira mais clara possível. Agora, o que é que acontece? Se eu fosse, de certa forma, falar para vocês a maneira como eu percebo o texto, uma maneira bem pessoal, assim, uma discussão menos formal como essa que a gente tem aqui nesses momentos de aulas, com certeza eu ia ter vários devaneios, iria antecipar e voltar a narrativa em diversos pontos, ia misturar o estilístico com o social, com a descrição das personagens. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele vem em formas de jorros, né? São verdadeiros, como se fossem jatos. E esses jatos, muitas vezes, eles não aparecem de maneira organizada. Então, quando a narrativa utiliza o fluxo de consciência, é justamente isso. É colocar para o papel, é escrever, é narrar um determinado fato, um determinado acontecimento, da mesma maneira que a gente pensa. E, obviamente, o nosso pensamento ele não é organizado de uma maneira linear. E a gente pode observar isso nesse trecho destacado, quando eu digo que a Lorena mistura três eventos, né, 3 eventos de fala numa situação só. Ela mistura a primavera, bolha no pé e o fato de estar apaixonada. Então, nesse caso aqui, isso é fluxo de consciência porque as ideias se encaixam sem uma lógica rígida. Então, se cai uma questão dessa, você pode justificar o fluxo de consciência dizendo que no fluxo de consciência as ideias não se encaixam de forma rígida. E também a gente pode observar que há rupturas sintáticas nas frases, né? Frases curtas, associações espontâneas, tudo isso caracteriza o fluxo de consciência e permite que a narradora, permite que o narrador, no caso aí, mergulhe no pensamento íntimo de Lorena. Então, o fluxo de consciência, ele torna a narrativa mais íntima, né? Mais intimista, certo? Então, essa técnica, de maneira bem sintética, expõe a subjetividade instável e fantasiosa constante de Lorena. Substitui a subjetividade, expõe a subjetividade instável e fantasiosa de Lorena. Não se esqueça disso, tá bom? Letra B. No trecho, com um movimento brusco, Lia puxou as meias, apanhou a sacola. Analise os verbos empregados quanto à sua significação e explique o que esses versos revelam sobre o estado emocional ou a atitude de Lia. Bom, os verbos que nós temos aí, no caso, seria o puxou e o apanhou. Nesse caso aqui, percebam que, contrariando os verbos que aparecem nos momentos em que Lorena fala ou pensa, esses verbos eles têm sentido concreto, prático e indicam ações rápidas e práticas. São ações práticas. Eles revelam, então, que puxou e apanhou. Que Lia é apressada. Porque, por exemplo, vamos imaginar que se eu for organizar a minha meia, então eu vou calçar a meia, eu vou subi-las. Quando eu coloco puxou a meia, dá uma impressão de que foi uma coisa feita de modo abrupto, né? Como se, tô com pressa, vou puxar aqui logo essas meias, né? Então a gente percebe justamente essa pressa, essa praticidade, ou seja, sem afetações, sem hesitações, foi lá, calçou a meia e acabou-se, né? Então ela é como se ela tivesse focada naquilo que ela precisa fazer naquele momento.
ela não vai ficar tendo devaneios, ela não vai ficar, ai meu Deus, tendo divagações. Ela é prática, ela é direta, ela é objetiva, ela faz o que tem de ser feito. Então percebam que esses dois verbos aí reforçam justamente que os gestos dela são funcionais. São gestos que não são expressivos, são práticos, tá? Então, enquanto Lorena encena, Lia age, né? Então, enquanto Lorena fica no plano das divagações, das metaforizações, a Lorena age. Então, isso revela justamente a oposição entre as duas, certo? Então, até o verbo, o tipo de verbo que a Lígia Fagundes utiliza para uma e para outra, reforçam justamente essa diferença entre elas. É por isso que eu digo, é espetacular, né? É fantástico, porque a escolha linguística aqui para se referir a uma ou a outra acentuam ainda mais a diferença entre elas. Isso aí é sinceramente fantástico, né? Uma autora, no caso, que tem essa sensibilidade, ela não é boa, não, ela é muito boa. E a letra C, reescreva o período, Lorena debruçou-se na janela, sorriu, unindo as duas orações em uma única frase com valor adverbial. Então, atenção aí, porque é para transformar numa oração subordinada adverbial, sem alterar o sentido fundamental. Em seguida, explique a relação semântica criada pela fusão das orações. Então, aqui eu montei algumas sugestões, né, certo? A primeira delas seria, debruçando-se na janela, Lorena sorriu, né? Eu transformaria aí, no caso, numa adverbial reduzida de gerúndio, né? Debruçando-se na janela, Lorena sorriu. Ou então, Lorena, ao se debruçar na janela, sorriu. Esse ao se debruçar na janela, eu teria outra adverbial reduzida de infinitivo. Ou então, eu poderia transformar numa desenvolvida. Quando se debruçou na janela, né? Quando se debruçou na janela, vírgula, Lorena sorriu. E aí, no caso, deixaria claro aí justamente que se trata de uma oração subordinada adverbial. Nesse caso aí, a gente teria uma relação de temporalidade, né? Uma relação de temporalidade, tá bom? E aí, a quinta questão, nós temos o seguinte, vamos seguir aqui. Nós temos o gabarito. Ainda outro trecho de As Meninas, que diz o seguinte, o texto. Ainda me contraio inteira quando lembro, ó Lorena Vaz Leme, não tem vergonha? Não, diz em voz alta o anjo sedutor. Acendo depressa um tablete de incenso, ó mente pervertida, queria ser santa, pura como esse perfume de rosas que se enrola em mim e me dá sono. Astronauta também sentia sono quando eu acendi o incenso, e se espreguiçava como me espreguiço. Foi com ele que aprendi a me espreguiçar. Gato à toa, por onde você anda? Hein? Dava aulas diárias de preguiça e luxúria, mas nunca repetia os movimentos. Todo bailarino devia ter um gato. A astúcia, ao mesmo tempo o abandono, o desprezo pelas coisas realmente desprezíveis e aquele cálculo e fixação. Todo feito de delicadezas perigosas o meu gato, o demônio, nas pausas das lições ficava me olhando, tão mais consciente do que eu na minha inconsciência. Como é que eu podia saber? Ainda nem conhecia MN. Não ficava horas e horas minhocando como tenho minhocado. Ai, meu pai, só Jesus compreende e perdoa. Só ele que já curtiu como nós. Jesus, Jesus, como eu te amo. Vou pôr um disco em sua homenagem. Espera, ofereço música assim como Abel oferecia ovelhas. É lógico que ovelha é muito mais importante, mas Jesus sabe que tem horror de sangue. Minhas oferendas só podem ser musicais. Jimi Hendrix,
Escuta, meu amado, escuta esta última musiquinha que ele fez antes de morrer. Morreu drogado e pobrezinho. Todos eles morrem drogados, mas ouça e sei que você vai baixar a mão até sua carapinha cheia de suor e poeira. Dear Jimmy, num salto elástico, Lorena se atirou na cama de ferro dourado da cor do papel de parede. Ensaiou alguns passos de dança, levantou a perna até tocar com o pé descalço na barra de ferro e saltou para cair na estreita listra azul do tapete de juta. Aprumou-se, sacudiu a cabeleira para trás e, olhando em frente, foi se equilibrando na listra até chegar ao toca-discos. Jimmy, Jimmy, onde você está? Perguntou ela, examinando a pilha dos discos na prateleira da estante. Vestia um pijama branco com florinhas amarelas e tinha no pescoço uma corrente com um coraçãozinho de ouro. Segurou o disco nas pontas dos dedos. E você, Rômulo, onde agora? Apertou os olhos úmidos e colocou o disco no prato. Mansamente levantou a agulha e a conduziu com o bico de um pássaro cego até a vasilha d'água. Deixou-a tombar. Nesse caso aqui, nós temos mais um trecho que fala aí sobre Lorena, né? O dramalhão, né? A teatralidade das ações dela, né? Até a maneira de colocar um disco na vitrola, de pegar a agulha e de direcionar, é descrito, né, de uma maneira bem metafórica. E a quinta questão diz o seguinte: o trecho revela a interioridade de Lorena, marcada por associações livres, espiritualidade sensível, erotismo sublimado e teatralidade nos gestos. Letra A. Analise como a autora constrói o fluxo interior de Lorena no trecho inicial. Identifique ao menos 2 elementos linguísticos ou estruturais que caracterizam o fluxo de consciência. Eu estou batendo aqui nessa tecla do fluxo de consciência porque eu acho que é uma questão que tem grande relevância, que pode ser cobrada com toda certeza na prova, né? Se cair as meninas, essa questão do fluxo de consciência, sem dúvida nenhuma, vai ser uma questão bem relevante. Então, vamos lá. Nós temos como exemplos de fluxo de consciência as ações, como eu já disse na questão anterior, soltas e repentinas. Quando a gente tem o seguinte: Lorena passa de anjo sedutor ao incenso, depois ao astronauta, ao gato, a Jesus, a Jimi Hendrix, sem lógica linear. Então, vamos lá. A gente tem anjo sedutor, astronauta, gato, Jesus e Jimi Hendrix. Essas associações são feitas quase que meio que sobrepostas, né? Mostrando aí, de certa forma, uma falta de, abre aspas. Eu vou usar a palavra lógica, mas não é bem uma falta de lógica. Mas assim, a gente percebe que é uma quebra na sequência linear da narrativa, né? Então, nessas passagens que ela vai de astronauta, anjo sedutor ao incenso, depois de astronauta ao gato, a Jesus, a Jimi Hendrix, isso mostra justamente essa quebra da linearidade narrativa. Então, por exemplo, se na prova cobrarem de vocês alguma questão envolvendo esse aspecto do fluxo de consciência, destaquem trechos ou passagens do texto que revelem justamente essa quebra, essa falta de linearidade narrativa. Seria importante que vocês ficassem atentos a isso daí, tá bom? A gente também tem as frases fragmentadas, tipo, ai meu pai, Jesus, Jesus, como eu te amo. Do nada, ela solta essas expressões no texto. E também a gente tem saltos temporais e autorreflexões, quando ela diz, por exemplo, ainda nem conheci MN. Isso surge na cabeça dela de uma maneira brusca. Então, 3 pontos aí que são importantes. Primeiro, as associações soltas e repentinas, como eu já falei, anjo sedutor ao incenso, astronauta, gato, Jesus, Jimi Hendrix, que representam essa falha nessa linearidade narrativa. Nós temos as frases fragmentadas e as interjeições e os saltos temporais e autorreflexões.
Então, quer justificar o fluxo de consciência, se prenda a esses 3 elementos. E aí, no caso, isso tudo serve para criar um discurso subjetivo, íntimo e caótico, justamente representando um fluxo contínuo, já que o fluxo de consciência é isso, é esse fluxo contínuo ininterrupto, que é uma característica estilística da Lígia Fagundes Telles, principalmente no livro As Meninas, tá certo? Prestem atenção a isso daí, tá bom? Letra B. Observe a representação de figuras como anjo sedutor, astronauta e gato. O que essas imagens revelam sobre a relação entre fantasia, erotismo e culpa na mente de Lorena? A gente percebe primeiramente que o erotismo sublimado aparece no seguinte trecho: o astronauta que ensina a espreguiçar, o gato como um símbolo sensual, né? O gato ele representa as delicadezas perigosas, certo? A culpa e pureza, a oposição de anjo versus demônio, reforçando o conflito moral, certo? Então, nós temos aqui no caso também essa questão da fantasia como defesa, uma vez que Lorena reelabora suas experiências como personagens ou metáforas, afastando-se da realidade. Então, percebam aqui os aspectos, fantasia, erotismo e culpa, né? Então, nesse trecho aí, nós temos o entrelaçamento entre sensualidade, principalmente a figura do gato, a imaginação, né, principalmente nessa figura do astronauta, e a autocensura religiosa nessa figura do anjo, né, que aparece no texto, que é uma marca profunda da psicologia da Lorena, certo? Então, assim, nesse caso aqui, a gente percebe o quanto esse pensamento, esse jorro de pensamentos dela, revelam, de certa forma, pensamentos conflitantes, né? Eles vêm todos misturados. A gente tem fantasia, erotismo e culpa num só jorro emocional, né? Então, questãozinha bem capciosa aí no caso. Letra C. Ao referir-se a Jesus e ao dizer: minhas oferendas só podem ser musicais. Que ambiguidade emocional e simbólica a personagem apresenta? Explique. Ela faz até uma referência religiosa, uma referência bíblica, né? Ela cita, eu acho que Abel, a história lá dos irmãos, filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Que Abel era agricultor, e aí no caso Abel fez uma oferenda para Deus rica de legumes, frutas, enfim, e Caim, no caso, que era o outro irmão, que foi o assassino, né, que matou Abel, ele ofereceu... Não, minto, perdão. Caim era o agricultor, ofereceu frutas, legumes, enfim, e Abel ofereceu ovelha, né? E aí, no caso, Deus se agradou mais da oferenda de Abel, aí Caim, com ciúme, foi lá e matou o próprio irmão. Nós temos essa intertextualidade bíblica nessa passagem. E aí, no caso aqui, ele pergunta sobre a questão da ambiguidade emocional e simbólica da personagem. Então, vamos lá. A gente percebe que o afeto religioso ele acaba se misturando com a teatralidade e o exagero emocional. É como se ela estivesse encenando a própria devoção que ela tem por Deus. Então, ela troca o sacrifício de sangue, no caso, né, da ovelha que foi sacrificada para Deus, por música. Então, a gente percebe que ela se distancia daquilo que é mais real e vai para o aspecto poético da coisa. Então, quando ela não, abre aspas, quando ela não oferta uma ovelha, ela abandona a concretude. Eu não estou dizendo que ela deveria ofertar uma ovelha, não se trata disso. Mas o fato de Abel ofertar uma ovelha, nós temos o plano do concreto. Né? E quando ela vai oferecer uma música, ela tem, no caso aí, um aspecto mais sensorial. É como se ela preferisse uma espiritualidade estética.
já que a música, ela é sensorial, né? Ela é sentido, audição. Não é uma oferenda concreta, prática, né? Tipo assim, estou te dando esse cordeiro. Então mostra que até na hora de oferecer o seu sacrifício para Deus, né, ela é teatral. Até para oferecer o seu sacrifício, né, ela abandona o objetivo, o concreto, e vai para o aspecto metafórico, artístico, teatral, que no caso aí seria a música, né? Então, ela acaba transformando a devoção em performance. Ela é muito performática, revelando sua mescla de pureza idealizada e também de sensualidade reprimida. Questãozinha também bem capciosa. Sexta questão. Nós temos o seguinte. A cena final combina descrição detalhada dos gestos com uma atmosfera interior exaltada. Analise como a descrição corporal de Lorena, dançando, equilibrando-se na lista do tapete, saltando, contribui para a sua caracterização. O que esses movimentos revelam sobre sua persona, certo? Então, nós temos aí 3 gestos que valem a pena ser ratificados. O primeiro deles diz num salto elástico. O outro seria ensaiou alguns passos de dança. E o outro seria equilibrando-se na listra do tapete. Então, quando a gente diz num salto elástico é um salto, digamos, bem marcado, bem... Não sei como é que eu vou definir isso. É como se ela tivesse bastante leveza, né? Um salto elástico é um salto em que ela angula bem, que ela alcança, né? Que ela sai bem do chão, esteticamente falando. E esse salto elástico vai revelar, no caso, por parte dela, uma leveza. Quando a gente fala em ensaiar alguns passos de dança, isso revela, de certa forma, teatralidade, né? No caso aí, quando a gente fala de ensaiar, a gente ensaia um número para ser apresentado, né? Então, a gente tem um aspecto bem teatral do comportamento dela. E equilibrando-se numa lista de tapete, a gente percebe a questão da corporalidade poética dela. Então, nesse caso aí, a gente percebe que há uma construção de uma personagem que vive como se estivesse num palco, ou seja, exagerada, fantasiosa, coreográfica, dramática, né? E aí, no caso, a gente tem justamente o quê? Que a fisicalidade exuberante é a extensão da interioridade caótica e lírica da personagem. Então, o que ela mostra, na verdade, meio que é o reflexo daquilo que ela tem por dentro. Então, essa falta de objetividade, esse lado dramático, teatral, é como se tivesse, na verdade, extenuando, né, colocando para fora justamente aquilo que ela pensa, que ela sente. Ok? Letra B. No trecho, mansamente levantou a agulha e a conduziu como o bico de um pássaro cego até a vasilha d'água. Examine o uso da símile. A símile, pessoal, é o nome técnico para comparação. É quando nós temos uma comparação em que o elemento comparativo, no caso aqui o como, aparece de maneira explícita, né? Você tem aqui esse elemento que aparece de maneira explícita. Que impacto sensorial e simbólico essa comparação cria, certo? Primeiro, como um bico de um pássaro cego. E vamos esquecer um pouquinho aqui o bico do pássaro e vamos imaginar que nós fôssemos funcionar como guias de uma pessoa cega. Nós vamos guiá-la, né? Obviamente, nós não podemos puxar essa pessoa de maneira brusca. Nós não podemos andar com muita velocidade, porque a gente pode fazer com que a pessoa se machuque. Então, nós vamos ter que ter delicadeza, cuidado, atenção, zelo. Então, imagine, se nós temos que ter zelo quando nós funcionamos de guia,
para uma pessoa cega, temos que ter cuidado, atenção, delicadeza. Imagine se nós fôssemos conduzir o bico de um pássaro cego até a vasilha de água. Né? Então, vocês percebem aí que a delicadeza deveria ser ainda maior. Então, quando a Lígia diz, como um bico de pássaro cego, a gente percebe que a maneira como a Lorena vai levar a agulha até o disco vai ocorrer de que maneira? De uma maneira delicada. Então, essa símile como um bico de um pássaro cego sugere a fragilidade, a delicadeza, né, para levar a agulha até o disco. Sugerindo, no caso, então, essa símile sugere algo sensorial no sentido do tato, né, de ter essa delicadeza. Então, nesse caso aí, a gente pode dizer que a comparação une sensorialidade e metáfora psicológica. Então, ou seja, Lorena se move às cegas, simbolicamente falando, com seus afetos e escolhas, como um pássaro cego que tateia a água, né? Então, de um modo geral, prático, essa símile sugere a delicadeza com que Lorena tem que levar a agulha até o disco, como se estivesse guiando o bico de um pássaro cego para a água. E, simbolicamente falando, isso sugere como Lorena se move às cegas em seus afetos e escolhas também, tá? E na letra C, nós temos o seguinte: reescreva o período, apertou os olhos úmidos e colocou o disco no prato, substituindo o conectivo I por uma relação de causa ou consequência, mantendo o sentido básico. Depois explique a nuance semântica produzida pela alteração. Nesse caso aqui, é só a gente trocar por uma conjunção que vai trazer essa ideia de causa e consequência. Por exemplo, se eu digo o seguinte: apertou os olhos, pois precisava se concentrar para colocar o disco no prato. Ou quando eu digo apertou os olhos, já que precisava se concentrar. Apertou os olhos uma vez que precisava se concentrar. Apertou os olhos porque precisava se concentrar. E aí, nesse caso aqui, a gente percebe que essa nova construção evidencia uma lógica psicológica interna entre emoção e gesto, tornando a frase mais analítica, né? Ou seja, a gente percebe que essa relação de causa e consequência vai explicitar a ligação emocional entre o gesto e a ação, certo? O fechar dos olhos é apresentado como um motivo ou efeito da emoção que ela sente, né? Gente, não tem muito mistério não, né? Se eu tenho uma relação de causa e consequência ou causa e efeito, é porque uma ação vai acontecer, uma ação vai ter como consequência outra. É só eu levar essa análise para o texto. E aí eu enxergo o quê? Que quando ela fecha os olhos, isso gera, isso ratifica, isso impulsiona a emoção que ela sente, né? Então, não é uma questão das mais difíceis, mas eu acho muito importante trabalhar esse aspecto das orações, porque envolve coesão, e eu eu torço, na verdade, para que caiam essas questões, porque aí elas são mais fáceis, porque envolve muito o aspecto semântico. Bom, e aí para a gente finalizar por hoje, vamos ver aqui o texto Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, e responder as questões 7 e 8. Canção para Ninar Menino Grande. Quando o fio Jasmim chegou à cidade Vale dos Laranjais, o local estava em festa e a moça Neide Paranhos da Silva, contaminada pela alegria do entorno. Só sabia sorrir naqueles dias. Era o tempo de colheitas de laranjas em suas variadas espécies. Tempo de alta safra, celebrava-se temporada da coleta.
Havia uma intensa movimentação desde a estação até o mais longínquo sítio do lugar. Em cada casa circunvizinha da estação de trem, uma pessoa jovem, mulher ou homem, era eleita para representar a família. Seu papel era de se postar à espera da chegada do comboio. Ali, com um gesto de boas-vindas, deveria oferecer aos maquinistas e aos seus ajudantes, assim como às autoridades políticas e religiosas que estivessem chegando, mimos cuja origem era fruta. Doces, sucos, bolos, como também lembrancinhas mais aprimoradas, água de cheiro e pequenos pedacinhos de sabão que reacendiam a flores de laranjeiras. As mulheres, nesses momentos, quase sempre eram as representantes. Eram elas que ofereciam os presentes e para muitas, desde as mais jovens às mais maduras, era uma oportunidade ímpar de se apresentarem à rua. Para Neide Paranhos da Silva, foi o momento em que ela se apresentou à vida. Vamos lá. O texto descreve a chegada de Fio Jasmim à cidade Vale dos Laranjais durante um período festivo marcado pela colheita de laranjas, destacando o papel simbólico na recepção dos visitantes. Letra A. Analise de que modo o ambiente festivo e as tradições da cidade influenciam o comportamento de Neide Paranhos da Silva. Aponte elementos do texto que revelam essa transformação. Bom, nesse caso aqui, o texto vai afirmar que a cidade vivia em festa, né? E que a Neide, no caso, contaminada pela alegria do entorno, só sabia sorrir. No caso aqui, isso vai reforçar o clima de festividade coletiva. A gente percebe que essa festividade coletiva vai influenciar diretamente no estado emocional. Então, o ambiente festivo ligado à colheita das laranjas e às atividades comunitárias, nesse caso aí, vai despertar nela uma sensação de entusiasmo, obviamente, já que está todo mundo alegre, e ao mesmo tempo de pertencimento, como se ela pertencesse àquilo dali. E aí, a intensa movimentação pela chegada do comboio e a prática de recepção reforçam justamente essa atmosfera de alegria que acaba contagiando aí a todos, tá? Então, a gente tem essa migração do sentimento coletivo, do entusiasmo para todos que estavam ali, inclusive, no caso, para a própria Fio Jasmim. Letra B. Explique a importância simbólica do ato de se apresentar à rua para as mulheres da comunidade. Como esse gesto assume para a Neide o sentido do rito de passagem. No caso, se apresentar à rua, gente, vai simbolizar justamente a possibilidade de socialização para as mulheres, né? Socialização e de visibilidade dentro de um contexto social, para que, no caso, elas pudessem se socializar, se mostrar, uma vez que o espaço de socialização para mulheres, dentro da obra, por exemplo, ele é um espaço, de certa forma, restrito, limitado, né? Então, é como se, nesse momento, as mulheres estivessem sendo inseridas publicamente na sociedade, permitindo que elas sejam vistas e reconhecidas, né? Interessante isso. Por isso que se apresentar à rua, é tão importante, no caso aqui, para o texto, para que reforçar esse rito de passagem. Então, não é apenas participar da tradição, mas vivenciar sua primeira aparição social significativa. É o momento em que ela se apresentou à vida, sugerindo amadurecimento e ingresso na vida adulta, né? Tipo assim, é quando ela é literalmente apresentada à sociedade, à vida adulta. Um exemplo similar a essa questão dessa apresentação é quando a gente pega, por exemplo, as festas de debutantes, né? As famosas festas de 15 anos. Antigamente, essas festas de 15 anos, elas tinham um papel de mostrar a filha à sociedade. Então, quando a menina fazia 15 anos, era o momento dela ser mostrada à sociedade, né? Então, era esse o objetivo da festa de 15 anos antigamente. Hoje em dia pode ter um pouco dessa conotação ainda, mas o maior objetivo da festa de 15 anos hoje em dia realmente é celebrar junto com os amigos, né? A família que hoje faz uma festa de 15 anos
tem como objetivo celebrar essa data com a família, com os amigos, com as pessoas mais próximas. Não que deixe de ser um rito de passagem para mostrar a filha também à sociedade, mas o efeito que tinha antigamente, né, é completamente bem modificado hoje em dia. Então, o apresentar-se à rua no trecho é como se fosse, de certa forma, tivesse essa conotação, né, de mostrar a mulher, de apresentar a mulher à sociedade de um modo geral, né, já que os espaços para ela eram bastante restritos, tá? E aí vamos para a nossa última questão de hoje. 8ª questão. No trecho, eram elas que ofereciam os presentes, e para muitas, desde as mais jovens às mais maduras, era uma oportunidade ímpar de se apresentarem à rua. Explica o emprego do pronome elas e a função do que na oração que ofereciam os presentes. Indique o tipo de oração e o papel que exerce na construção de sentido, né? Então, nesse caso aqui, o pronome elas, ele tem um valor anafórico, é um pronome pessoal do caso reto, e ele retoma as mulheres mencionadas anteriormente no texto, tá? Então, e ele também funciona como sujeito da oração. Então, eram elas, né, no caso aí, as mulheres, né, que ofereciam os presentes. E esse que aqui, nesse caso, nós temos um pronome relativo, tá? Esse pronome relativo aqui justamente retoma o elas, né? E nesse caso aqui, ele vai exercer também a função de sujeito, tá certo? Nesse caso aqui, eles vão caracterizar justamente, eles vão ser importantes justamente por reforçar, dar esse aspecto de explicar o traço cultural da comunidade e o protagonismo feminino da recepção. Quer dizer assim, eram elas que ofereciam os presentes. Está reforçando o fato de as mulheres assumirem o protagonismo no momento da recepção. E na letra B, nós temos o seguinte: reescreva o período abaixo, substituindo a expressão cuja origem era fruta por outra construção equivalente que mantém a correlação de posse, mas empregando a locução relativa iniciada por de que. Aí a gente poderia o seguinte, né? No período original nós temos deveria oferecer mimos cuja origem era fruta. Isso aqui é o que está no trecho original. Deveriam oferecer mimos cuja origem era fruta. A gente sabe que o pronome cujo, cuja, ou variantes, eles normalmente vão denotar essa ideia de posse, né? É como se fosse que a origem dos mimos, a origem dos mimos era fruta, né? Uma coisa nesse sentido. E aí a gente teria o seguinte, uma das maneiras de substituir esse cuja por de que, por mais que não seja muito usual, seria justamente o quê? Deveria oferecer mimos de que a origem era fruta. Deveria oferecer mimos de que a origem era fruta. Então, você vai, depois de mimos, tirar o cuja e colocar o de que. Então, nesse caso aí, essa construção preserva a noção de posse original, expressa pelo cuja, substituindo por uma locução relativa com o de que, conforme solicitado, né, pela questão aí no caso, e sem alterar o sentido. Como eu já disse, a construção não é muito usual, mas ela é correta gramaticalmente, tá bom? Bom, pessoal, no material de vocês têm outras questões aí, uma questão que envolve texto publicitário, vocês têm uma questão aqui do Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chiziane, tá? E nós temos mais um trecho aí de As Meninas. Eu não gosto muito de fazer previsões. Eu acho que o aluno que quer passar, ele tem que estar bem preparado para tudo, né? Tem que conhecer bem todas as obras. Mas assim, eu acho que As Meninas, eu acho que é um livro muito marcante, né? Pode ser cobrado sim esse contexto de ditadura. A gente teve alguns embates na atualidade de natureza política e ideológica que levantavam essas questões sobre ditadura. Teve o sucesso aí
do Ainda Estou Aqui, que discute, que debate também essa questão da ditadura. Então, assim, eu não estou dizendo que vocês não devam conhecer as outras obras, mas pelo contrário, estou reforçando que vocês têm que conhecer todas, mas eu vejo, assim, uma possibilidade significativa de a gente encontrar as meninas, por exemplo, na prova, assim como Conceição Evaristo, né, que essa literatura das escritoras negras tem ganhado bastante destaque, né, tirando-as assim meio que do anonimato e fazendo com que as pessoas percebam essa questão do letramento racial propriamente dito, que é de extrema importância, certo? Então, Caminho de Pedras, que também fala de luta, de marco social no país, a gente tem um contexto da Era Vargas ali também bem marcado, enfim. Né? Então, assim, eu queria que vocês ficassem atentos a esses spoilers, que realmente conheçam todas as obras, mas que fiquem atentos a essas de recorte mais social, que podem trazer uma intertextualidade com a nossa história, com a nossa realidade atual também, tá bom? Beijo grande, desejo a todos uma ótima prova, sucesso a todos, obrigado pela atenção, valeu, tchau, tchau.